Queridos irmãos, deixe-me também falar sobre a escolha de Matias. Diz o texto que nesse período em que eles oravam, ou durante esses 10 dias, a gente não sabe o momento específico, levantou-se Pedro. Essa a expressão, levantou-se, é uma característica lucana, é uma característica de Lucas. E você vai ver essa expressão, levantou-se Pedro, 17 vezes no Evangelho, escrito por Lucas, e 19 vezes no livro de Atos. Então você vai perceber que Lucas tinha esse hábito de abordar o assunto usando este termo. Agora, Pedro se levanta, ou levantou-se, para tratar de um assunto sério. Ele começa a falar de Judas, da sua morte, e todos eles, é claro, sabiam disso, de como ele tinha perdido a sua vida, do seu amor ao dinheiro, do sua paixão pelo dinheiro, e da forma trágica com que ele morreu. Ele se enforca, e ele acorda sede, e é bem possível que ao ceder ele caiu com o seu corpo num tipo de pedra, num tipo de pedregulho muito comum naquela região, o que tenha proporcionado com que as entranhas do seu corpo fossem colocadas para fora. E aí Pedro começa a falar sobre um substituto, sobre a necessidade de substituir Judas. E ele traz algumas orientações para isso. Ele diz que essa pessoa que fosse substituir Judas deveria ter andado com Cristo, aprendido com ele, é claro, e também deveria ter sido uma testemunha de sua ascensão. E nessa perspectiva ele apresentou 2 nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. Então veja bem o que ele está dizendo: o seguinte, ele está dizendo a seguinte coisa: olha gente, nós precisamos de um discípulo, ou precisamos de alguém que substitua a Judas. E para que isso aconteça, ele precisa obedecer alguns pré-requisitos. Primeiro, ele precisa ter andado com Cristo desde o batismo, ou seja, ele precisa ter andado entre nós, ele precisa ter visto aquilo que Cristo fez, ele precisa ter visto aquilo que o Senhor operou, dos milagres, ele precisa ter sido uma testemunha ocular. Mas não somente isso, ele precisa ser uma testemunha ocular da sua ascensão. Ele tem que ter visto o Cristo ressurreto, óbvio que o texto está tratando disso, e da sua ascensão. E aqui, Pedro está trazendo, ou Lucas está trazendo, um parâmetro que serviria, o que deveria servir para constituir apóstolos. Apóstolos, ou pessoas que tomassem para si o título de apóstolos e que falassem que não viram Jesus, ou que foram chamados por Jesus, sem que tenham visto o andado com Jesus na Judéia, na Galiléia, sem que tenham visto os milagres de Jesus, e sem que tenham visto a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, não poderiam ser chamados de apóstolos, o que põe em xeque essa grande quantidade de pessoas que hoje se dizem apóstolos. É impressionante como a gente vê isso hoje. Qualquer portinha, qualquer lugar, aparece um apedeuta, um bócio, um ignóbil, um indivíduo desse que toma para si o título de apóstolo, como se pudesse tomar para si. Esse indivíduo não viu Cristo, não andou com Cristo, não foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo, e tenta de alguma forma dizer que ele é um apóstolo. Isso é um equívoco, e a coisa é tão séria, que o texto diz que Pedro, dentre os que estavam ali, lembrem-se, tinham 120 pessoas. Dentre os que estavam ali, ele apresenta 2 nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. Agora, deixa-me fazer uma pontuação aqui importante. Ainda que o texto valorize as mulheres, ou tratasse das mulheres, ou apontasse que Deus derrama do seu Espírito sobre as mulheres tanto quanto dos homens, você não vai ver que não existe aqui nenhuma alusão ou separação ao nome de uma mulher para que ela pudesse ser uma apóstola, ou uma apostila, como alguns dizem, pelo fato de que isso era uma prerrogativa eminentemente masculina. E não somente isso, esses que estavam ali precisavam estar inseridos dentro dessa característica, tinham que ter andado com Cristo desde o batismo, e tinham que ter visto Jesus ser assunto aos céus, e eles separaram, portanto, dentre 120 pessoas, 2 nomes somente, José, chamado Barsabás, e Matias. Em seguida, Lucas afirmou que os discípulos oraram pedindo a orientação do Senhor na escolha do candidato correto, e lançou-lhe sortes, caindo a sorte sobre Matias, que assumiu o seu lugar com os 11. O verso 26 trata sobre isso. O método empregado pelos judeus era o de colocar os nomes escritos em pedras
dentro de um recipiente, agitá-lo até que uma das pedras caísse. E esse era o método que eles ainda faziam até aquele determinado momento. Observe que o texto de Atos claramente nos mostra que os discípulos oraram ao Senhor e entenderam que Deus iria dirigir aquela escolha. E o fato de terem lançado sortes não causa problema algum ao texto, já que esse era um método aprovado e comum no Antigo Testamento. Você vai ver isso em Levítico capítulo 16, verso 8, Provérbios capítulo 16, verso 33, o que não nos traz nenhuma reprovação a essa atitude em todo o Novo Testamento até então. Agora, é importante que a gente entenda que a escolha de Matias não foi negada ou repreendida por Deus em nenhum lugar do Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque há alguns que chegam e falam o seguinte: não, os discípulos erraram. Eles não deveriam ter escolhido Matias. Quem, na verdade, é o 12º apóstolo, ou o apóstolo que substituiu Judas, é Paulo. O que eles fizeram foi um erro grave, um erro claro, crasso. Mas não é isso que a gente vai perceber no Novo Testamento. Você não vai perceber em nenhum lugar do Novo Testamento nada que condene esse tipo de ação ou decisão por parte dos apóstolos. Você vai ver o próprio Lucas escrevendo no livro de Atos, capítulo 6, verso 12, ele, quando vai tratar dos apóstolos, verso 2, ele diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ora, se Lucas, ou se eles chegaram à conclusão, ou entenderam de que aquilo tinha sido um equívoco, e vale a pena ressaltar, como eu disse, esse livro estava, ou fora escrito entre 64 e 70 depois de Cristo, portanto, bom tempo depois do episódio ocorrido lá no cenáculo. Haveria tempo possível para que eles pudessem entender de que aquilo tinha sido um erro. Não, você vai perceber que Lucas continua dizendo os 12 convocando a multidão dos discípulos, ou seja, ele deixa claro de que Matias estava entre os 12. O próprio apóstolo Paulo reconhece que Matias fora um dos 12 ao mencionar que o Senhor foi visto pelos 12, ele fala sobre isso, ele foi visto pelos 12, o que refere-se ao número completo, incluindo Matias, óbvio, já que Judas não vivia mais, estava morto. Paulo também faz distinção entre a experiência dos apóstolos e a sua própria, bem posterior, e ele diz como se for alguém nascido fora do tempo. Quando ele escreve a sua epístola, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 5 ao verso 8, ele diz que Jesus foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ora, se Paulo considerasse que Matias foi um erro, foi um equívoco, ele não diria que Matias fazia parte dos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim. Então você vai perceber que a afirmação de que a escolha de Matias foi um erro, não é verdadeira. As Escrituras legitimam de forma absolutamente clara de que Pedro e juntamente os outros 10 e aqueles irmãos acertaram na escolha de Matias. Apocalipse fala do nome dos 12 apóstolos, e o nome dos 12 apóstolos são estes que nós sabemos, e mais Matias, não Paulo.